A relação entre a energia de um fóton, da partícula associada à radiação eletromagnética, e a sua frequência. Nesta igualdade, nós temos do lado esquerdo uma característica associada ao seu comportamento como partícula. Do lado direito, nós temos uma característica associada a seu comportamento enquanto onda. Nós encontramos também uma outra relação que tem aspectos semelhantes, que foi a conexão que a gente fez entre o momento carregado pelo fóton e o seu comprimento de onda, P igual a H sobre lambda, e aí daí nós temos outra vez essa manifestação da dualidade. Do lado esquerdo do sinal de igual, você tem uma quantidade que se associa, que está referida à radiação, à luz, como uma partícula. Uma partícula tem momento. Do lado direito, tem uma característica associada a seu comportamento enquanto onda, comprimento de onda. Isso aqui foi sugerido por Einstein, na verdade, depois da análise feita do efeito fotoelétrico, né? E associando isso com o comportamento relativístico do fóton. Nós estamos falando de 1905. Em 1913, nós temos o primeiro grande avanço na formulação de uma teoria microscópica da matéria. Isso aqui é uma teoria microscópica da radiação. O avanço na teoria microscópica da matéria é o modelo atômico de Bohr, 1913. O modelo atômico de Bohr foi bem sucedido em algumas coisas. Por exemplo, conseguiu explicar a fórmula de Rydberg, né, o espectro do átomo de hidrogênio, o espectro, na verdade, de qualquer íon hidrogenoide. Teve uma segunda vitória ao conseguir explicar as raias características dos raios-x, o trabalho do Moseley. Mas não teve outros grandes sucessos. Ele foi incapaz de conseguir explicar o espectro de átomos mais complicados, de átomos maiores do que o hidrogênio, átomos com mais elétrons. Com isso, né, o avanço nesse terreno foi dificultado. Ficamos aí uns 10 anos praticamente sem evolução alguma. Lembro também que um defeito do modelo de Bohr é que a hipótese de quantização era colocada à mão, né? Quer dizer, por que é que o momento angular tem que ser um múltiplo inteiro de H cortado? Isso não era explicado pelo modelo de Bohr, né? Ele simplesmente colocou aquilo para dar certo, né? Para conseguir chegar até a fórmula de Rydberg. Então, o modelo de Bohr, apesar de ter muitas indicações favoráveis, de ter construído uma imagem do sistema atômico em termos dos níveis de energia, que se manteve mesmo até a mecânica quântica moderna, ele peca, ele tem pecados, né? Ele não consegue ir mais longe do que analisar átomos de um elétron, ou a situação associada lá ao raio-x, onde na verdade você está lidando com um átomo com um elétron só também, porque a gente ignora o efeito dos elétrons mais externos, né? A próxima evolução nesse percurso, nesse enredo que eu estou usando para descrever a física moderna aqui, vai acontecer em 1923, 10 anos depois de Bohr. E se deve a um estudante de doutorado francês. Em 1923, o francês Louis de Broglie, que era formado em História, ele está fazendo doutorado em Física e aparece com uma ideia revolucionária. E essa ideia tem a ver com a concepção que ele tinha a respeito da simetria que a natureza deve ter. Ele diz, caramba, estamos olhando para a radiação eletromagnética e descobrimos que ela, volta e meia, nos oferece aspectos como se ela fosse uma partícula. Isso cria uma assimetria entre a radiação e a matéria. Quer dizer, a radiação às vezes aparece como matéria, porque uma partícula é associada à matéria, né? E a matéria, por outro lado, não tem a mesma dualidade, ou pelo menos não aparenta ter essa dualidade. Então ele faz uma especulação, que é a seguinte: vamos imaginar que a matéria apresente esse caráter dual, só que a gente ainda não conseguiu observar. Ou seja, ele extrapola essas duas identidades para partículas microscópicas. Vamos supor que partículas microscópicas também obedeçam àquelas relações. Ou seja, vamos supor que a elas eu possa associar uma onda. Onda de quê? Não sabe, não se sabe. Ele vai chamar de onda de matéria, em falta de um nome melhor, né? Então eu vou associar características ondulatórias a uma partícula microscópica. De que maneira?
usando aquelas duas expressões. Então, se você tem uma partícula com energia E e com momento P, eu vou associar essa partícula uma onda cuja frequência F é dada por E sobre H e cujo comprimento de onda lambda é dado por H sobre P. Ele mostra, em primeiro lugar, que se você aceitar essa ideia, a condição de quantização de Bohr, ela passa a ser explicável. Porque, olha só, se o elétron pode ser associado a uma partícula, imagine o elétron numa órbita estável. Então, aqui está o núcleo, aqui está o elétron numa órbita estável. Estou falando só das órbitas circulares, é claro. Se eu puder associar o elétron a uma onda, então eu posso imaginar que essa órbita aqui está preenchida por uma coisa que ondula. Se essa órbita é estacionária, isto é, se o elétron consegue viver nela muito tempo, então essa onda ela tem que se fechar, né? Então eu tenho que ter aqui um número inteiro de comprimentos de onda. Tá certo? Veja que essa é uma ideia que está de acordo com a concepção de que eu possa associar um comportamento ondulatório a essa partícula. E que consequência eu tenho dessa ideia? É simples. Se essa onda tem comprimento lambda, comprimento de onda lambda, e se essa órbita tem raio R, se eu tenho que ter um número inteiro de comprimentos de onda preenchendo completamente o perímetro dessa órbita, vamos escrever isso. O perímetro da órbita 2πr tem que ser igual a um número inteiro de comprimentos de onda. Acontece que o comprimento de onda associado a uma partícula é dado em função do seu momento. Isso eu posso escrever assim. Isso aqui é n vezes h sobre p. Agora eu vou fazer uma rápida manipulação. Eu vou jogar o p para o lado de cá e o 2π para o lado de lá. Vai ficar assim, ó. R vezes p igual a nh sobre 2π. R vezes p numa órbita circular é exatamente o momento angular, né? O produto do momento linear pelo raio da órbita. Então o que está do lado esquerdo é o momento angular associado ao movimento do elétron, L. O que está do lado direito é um número inteiro multiplicado por h sobre 2π sobre h cortado, a condição de quantização de Bohr. Uma ideia absolutamente revolucionária, atrevida, baseada apenas na exigência de que a natureza seja simétrica, e ele consegue, com um raciocínio extremamente simples, justificar ou associar essa ideia à condição de quantização de Bohr, que tinha sido um truque, né, que o Bohr tinha imposto simplesmente para dar o resultado certo. Essa ideia de de Broglie marca o nascimento da moderna mecânica quântica. Então, a moderna mecânica quântica ela tem por tarefa juntar essas coisas. De novo, a teoria a hipótese de Broglie não é uma hipótese completa, é uma hipótese, como nós dizemos, ad hoc, é uma hipótese colocada apenas por necessidade de simetria. Ela se refere a um comportamento ondulatório de uma partícula microscópica e cabem muitas perguntas. Isso é onda do quê? É uma onda unidimensional, como eu desenhei aqui? Ou é uma onda tridimensional, o elétron preenchendo um espaço como se fosse uma onda tridimensional? Essas perguntas não são respondidas por de Broglie. O que ele nos mostra simplesmente é que uma ideia extremamente simples consegue fazer uma conexão com a quantização de Bohr, né? E que pelo menos essas duas ideias devem ter uma raiz comum. Elas devem estar associadas ao mesmo princípio básico. Uma pergunta poderia ser, bom, se uma partícula microscópica tem a ela associado um comportamento ondulatório, por que é que isso não foi descoberto antes? Porque a gente não consegue ver, ou não conseguia ver, nenhuma interferência ou difração com partículas. Por que você acha que pode ser isso? Aqui nós temos o comprimento de onda associado a um elétron. Vamos ver do que a gente está falando? Qual é a ordem de grandeza desses comprimentos de onda? Vamos pegar elétrons com energias 1 elétron-volt, ou 10 elétron-volts, 100 elétron-volts. Vamos ver aqui comprimentos de onda, a relação de de Broglie associa esse elétron? É simples, né? Nós temos que fazer essa conta aqui. Lambda
H sobre P. Então eu tenho que descobrir qual é a P para cada um desses elétrons. Como é que eu descubro o momento associado a um elétron de 1 elétron-volt? A energia cinética é 1 meio de mv2, não é isso? Que eu posso escrever assim. Multiplico por m em cima e embaixo, aqui fica o quadrado do momento, fica p quadrado sobre 2m. E, portanto, o momento é a raiz quadrada de 2mk. Tá certo? Então, o comprimento de onda fica h dividido por raiz quadrada de 2mk. Multiplico por c em cima e embaixo. Aqui, ó. Ah, já ganhei uma coisa que eu sei o valor aqui. Esse C aqui embaixo está fora da raiz. Eu vou botar ele dentro da raiz. Quanto que é isso aqui? Acabamos de relembrar, 0,511 MeV. Vamos trabalhar com uma casa decimal só. Meio MeV vezes 2, 1. Em MeV, né? Cuidado que eu estou usando MeVs aqui. Então isso aqui vai dar 1.240 elétron-volts nanômetro, dividido pela raiz quadrada de 1 meio MeV. 2 vezes meio MeV dá 1 MeV. MeV é 10 a sexta. Então tem um 10 a sexta aqui, vezes K, quando K é medido em elétron-volts. Raiz quadrada de 10 a sexta, 10 ao cubo. Essa expressão aqui é verdadeira, qualquer que seja a energia, né? Então, para a energia de 1 elétron-volts, nós estamos falando, então, isso aqui dá 1.240 sobre 1.000, dá 1,2 nanômetros. Aí está porque é que a gente não tinha conseguido enxergar ainda a difração de elétrons. Porque nós estamos falando de uma dimensão, de um comprimento de onda, que está na faixa de nanômetro, tá certo? Isso para um elétron de baixa energia. E lembre que para eu tentar fazer uma experiência de difração com um elétron de baixa energia, eu vou ter problemas, porque um elétron de baixa energia é facilmente espalhável por moléculas da atmosfera. Eu tenho que ter um vácuo muito bom, né, para que esse elétron de baixíssima energia não seja espalhado antes do meu difratômetro, né, antes da minha rede de difração. É melhor a gente tentar com elétrons de mais alta energia. Se aqui eu substituir esse número por 10, raiz de 10 é perto de 3, né? Então isso aqui vai dar 1,2 sobre 3, 0,4 nanômetros. Vai ficando cada vez mais difícil eu conseguir observar a difração de elétrons, né? Porque o comprimento de onda vai ficando cada vez menor. Com uma energia de 100 elétron-volts, é simplesmente dividir esse resultado que eu tive antes, 1,2 por 10, dá 0,12 e vai por aí afora. Então você veja que é difícil enxergar a difração de elétrons pelo mesmo motivo que tinha sido difícil enxergar a difração de raio-x, ou seja, pelo fato de que o comprimento de onda associado a ele é extremamente pequeno. De fato, a difração de elétrons só foi possível ser observada em 1927, experiência de Davison Germer.